Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do Professor Friedman, onde eu falo tudo sobre a sua aprovação no concurso da Petrobras. E no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos aí na expectativa de um novo concurso da Petrobras para nível superior, incluindo vagas para engenharia de petróleo, que é o meu cargo na Petrobras. Nós já sabemos que a banca vai ser a Sesgra Rio, e diante disso, eu resolvi então fazer para vocês aqui no YouTube a última prova da Petrobras, da Sesgra Rio, de Engenharia de Petróleo, que foi a prova de 2018, tá? Essa prova teve aí um total de 70 questões do tipo ABCDE, sendo ali 20 questões de conhecimentos básicos, português e inglês, que são só eliminatórias, basta fazer o mínimo, e 50 questões de conhecimentos específicos, que essas sim contam para a nota final de quem está fazendo a prova, e inclui matemática, química, física, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos e petróleo, tá? E aí, como são 50 questões, eu resolvi fazer vários vídeos aqui resolvendo essa prova, meio que separando ali por matéria. E nesse vídeo especificamente, a gente vai fazer aqui as questões de resistência dos materiais e mecânica dos fluidos, tá? Que totalizam aí 7 questões, tá? A gente vai ver aqui, vamos lá fazer as questões já já, mas antes disso, deixa aí seu like aqui no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, se quiser falar comigo, pode ir aí no Instagram do Professor Friedman ou mandar um e-mail pra gente no que eu vou colocar no final. Tem o nosso site também para mais informações do nosso curso, beleza? Então vamos que vamos para as questões. Dessas 7 que eu falei, foi uma questão somente de mecânica dos fluidos e foi uma questão muito básica que a gente vai ver aqui agora. Um número adimensional muito importante para o estudo de fluidos em movimento é o número de Reynolds, RE. Ele é construído a partir dos valores da densidade do fluido, ρ, em quilograma por metro cúbico, da velocidade típica do fluido, V, em metro por segundo, da viscosidade do fluido, μ, em pascal vezes segundo, e de um comprimento típico do problema, L, em metro. E aí ele pergunta a forma correta do número de Reynolds será dada por. Aqui, quem começou a estudar mecânica dos fluidos tem que saber, é obrigatório saber a fórmula de Reynolds, né? Foi uma questão que basicamente cobrou aí a fórmula, a pessoa tem que saber, tá? Então, qualquer pessoa que estudou o mínimo ali de mecânica dos fluidos tinha que saber que a resposta aqui é a letra A, ρ vezes V vezes L, dividido pela viscosidade do fluido, ok? Mesmo quem não abriu o livro de mecânica dos fluidos, conseguiria fazer essa questão aqui apenas fazendo uma análise dimensional, né? Ele deu todas as unidades aqui e diz pra gente, ó, que o número de Reynolds é adimensional, beleza? Então, vamos fazer aqui só para ver como é que a gente mataria uma questão de análise dimensional que possa cair na prova, né? Que a gente não saiba previamente a fórmula, como foi o caso dessa questão. Então, ó, ele está dizendo aqui, deu as unidades do ρ, do V, do μ e do L. E está dizendo que o resultado tem que ser adimensional. A gente começa a olhar para as alternativas, né? Sempre da Sesgra Rio, você tem que olhar para as alternativas, avaliar com calma ali, ó. Então ele está colocando aqui, letra E, vamos de baixo para cima, ó. Um termo aqui, mais μ. Só de ser mais μ, ó, μ tem unidade, né? Ele fala aqui, ó, pascal vezes segundo. Só de ter unidade ali, tá fora. Essa letra D está somando coisas diferentes, então claro que isso não vai dar um número adimensional. E aí ficam as letras A, B e C para a gente avaliar ali em função das unidades que ele colocou, tá? E aí eu vou fazer só a letra A gente vai ver que vai dar o número adimensional. Ó. Se eu pegar aqui ρ vezes V vezes L sobre μ. Colocando aqui as unidades, ó. O ρ é quilograma por metro cúbico, conforme informado na questão. A velocidade é metro por segundo, então vou botar aqui metro por segundo, vezes o comprimento, que é metro mesmo, né? Metro, dividido pela viscosidade, pascal vezes segundo. Vou deixar assim por enquanto, pascal vezes segundo. Então vai ficar assim, ó. O que é que a gente pode fazer aqui em cima? Metro cúbico embaixo, tem metro quadrado em cima, né? Vai cortar aqui, vai ficar só um metro embaixo. Então fica assim, quilograma vezes metro segundo, né? Sobre. Aí o que é pascal, né? Pascal é unidade de pressão. Pascal é força sobre área, né?
força sobre área. Então, a gente pode colocar aqui, lembrar, força já complica, né? Força, você tem que lembrar que força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Isso a parte da força, ó. Então, força vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tudo isso, como é pressão, né? Força sobre área, dividido por metro quadrado aqui, vezes segundo, tá? Então, esse negócio vai ficar assim, ó. Vamos ajeitar aqui. Vou manter o de cima, quilograma vezes metro segundo, sobre, vai ficar aqui quilograma, ó. O metro, tem metro sobre metro quadrado, vai ficar embaixo o metro aqui, né? Vai cortar aqui o M com esse quadrado. E segundo, mesma coisa, né? Segundo em cima, segundo quadrado embaixo, vai ficar um segundo embaixo, né? Então, veja, numerador e denominador iguais, isso aqui vai dar igual a 1, ou seja, uma coisa adimensional, beleza? Se você testar as outras unidades aqui, você vai ver que não vai dar um número adimensional, só com isso daria para matar, que é a letra A. Show de bola? Única questão da prova de mecânica dos fluidos. Agora vamos entrar nas questões ali de resistência dos materiais, que essa sim sempre costuma cair mais do que mecânica dos fluidos, né? Bem importante estudar esse assunto aí com calma, tá? Então bora lá. Ó, os resultados de um ensaio de tração realizado na região do comportamento elástico linear de dois corpos de prova de materiais dúcteis distintos, A e B, são representados pelas retas no diagrama tensão versus deformação, mostrado na figura abaixo. Então ele deu aqui os diagramas, sigma por E, que é a deformação, né? Deformação relativa. Aí a propriedade, com maior valor no material A do que no material B, segundo os resultados, é. Ó, essa questão aqui, ó, é bem conceitual. É só você saber o que é que relaciona o sigma com a deformação, né? Sigma é a tensão, é a deformação. Isso aí bem básico, né? Resistência dos materiais, que é sigma igual a módulo de Young vezes essa deformação, né? Então, isso aqui é basicamente está dizendo que o E, o módulo de Young, ele é a inclinação da reta, né? É uma função de primeiro grau aqui, a inclinação da reta. Então, se o material A tem uma inclinação maior que o material B, então ele vai ter um módulo de Young, ou módulo de elasticidade, né? Mesma coisa, maior, né? Como a inclinação de A, né? Ou a tangente ali do ângulo, né? A inclinação de A é maior que a inclinação de B, então a gente vai ter que o módulo de elasticidade de A vai ser maior que o módulo de elasticidade de B. Beleza? Com isso já mata aqui, ó, bem conceitual, que a questão fala de módulo de elasticidade. Beleza? Todas as outras aí não fazem sentido para essa questão. Não precisa nem analisar cada uma, né? Basta bater o olho e saber que a questão quer que você analise essa fórmula aqui, ó. Beleza? Vamos seguir então. Essa já é um pouquinho mais detalhada, né? Tem que se ligar num ponto ali no final, ó. Na seção transversal retangular de uma viga sob flexão, atuam um momento fletor M, aí ele está indicando a setinha aqui do M, né? E uma força cisalhante V, né? Uma força cortante também que a gente fala, conforme mostrado na figura abaixo. Então a força cortante está para baixo e o momento está voltando para lá, né? Isso quer dizer o quê? Se a gente fizer a regra na mão direita aí, né? Vai dar um momento aqui, ó, entortando para baixo, né? Essa viga. Ou seja, o momento sempre se distribui assim, né? Ele está tracionando em cima e está comprimindo embaixo, né? Porque essa viga vai ficar assim. Então ela está sendo tracionada na seção de cima e comprimida na seção de baixo. Beleza? E aí ele pergunta, ó, em decorrência desses esforços internos, a tensão normal máxima de tração e a tensão cisalhante máxima atuam, respectivamente, nos pontos da seção sobre a... Aí ele quer saber onde é que atua. Primeiro, vamos analisar aqui, ó, a tensão normal máxima. A tensão normal de tração, né? Máxima de tração. Então ele quer saber, ó, onde é que está agindo a máxima tração. Quando a gente tem uma superfície aqui, né? Como é o caso da questão, com um momento, né? Nesse sentido, o que é que a gente vai ter, né? A gente vai ter, deixa eu desenhar aqui embaixo, a gente vai ter a parte acima da linha neutra, né? Sofrendo uma tração,
né? Como eu falei, e a parte de baixo a compressão. Sendo que depende da distância para a linha neutra aqui, né? A tração aqui vai diminuindo, diminuindo até ficar zero na linha neutra. E depois a gente vai ter uma compressão aqui que vai aumentando até a compressão máxima. Beleza? Então, pelo sentido do momento aqui, a gente vai ter a tensão normal de tração máxima aqui, né? Na parte de cima, ou seja, na linha PQ. Ok? E com isso a gente só fica entre C e E, né? C e E, ó. Só sabendo aí pelo momento de atração máxima, a gente já fica entre C e E. E aí, a gente tem que analisar agora onde é que vai ser a tensão cisalhante máxima, tá? Cisalhante máxima. E aí, essa é um pouquinho mais delicada a explicação, tá? Não vou nem entrar no detalhe aqui, que está melhor explicado no nosso curso aqui de resistências materiais. Mas a tensão de cisalhamento na superfície, quando a gente tem uma força cortante assim, né? Ela vai se comportar dessa forma aqui, ó. Ela vai ser zero nas extremidades e máxima na linha neutra, né? Como se estivesse cisalhando mais aqui no meio e aqui, ó, nas pontas. Quanto mais se aproxima das pontas, vai cisalhando menos até zero, tá? Isso é a distribuição da força cortante, né, pela área. Ela não se distribui de forma uniforme, como acontece às vezes quando a gente tem uma força de tração, né? Quando a gente tem uma tração ali, ela se distribui às vezes uniformemente. Mas aqui na força cortante, né, na força cisalhante, não. A gente vai ter sempre a força, a tensão cisalhante se pronunciando mais ali na linha neutra, beleza? É um pouco teórica essa parte, né? Então a gente elimina aqui a questão da RS, vai ser exatamente a letra E a resposta, né? A tensão máxima de cisalhante atua aqui, ó, na linha neutra, beleza? Então a resposta vai ser a letra E, ok? Vamos seguir então para mais um aí envolvendo tensões e deformações, ó. Então ele fala, a barra mostrada na figura abaixo é fabricada de um aço com módulo de elasticidade E igual a 200 gigapascais e coeficiente de Poisson 0,3. Né? Poisson sempre está relacionado com aquela questão de você comprimir uma direção e ter um esforço, ter uma deformação contrária nas outras, né? Então, se você comprime aqui, você dilata, expande aqui, né? Se você traciona, né? Tem um esforço aqui de tracionar, de aumentar a deformação positiva, você vai ter uma redução nas outras duas direções, beleza? Que é o caso dessa questão aqui, né? Ele está mostrando uma força compressiva aqui, ó, de 5 kN, né? 5 kN. E aí ele quer saber as deformações específicas nas direções X, Y e Z, respectivamente. Ó, a força está agindo na direção X, né? Uma força compressiva. Então a gente tem que ver, ó, qual vai ser a tensão resultante dessa força aí, né? Força sobre área, né? Força sobre área. Então a gente vai ter, ó, força sobre área aqui. A força vai ser aqui 5 kN, né? Ou seja, 5 vezes 10 ao cubo. E a área, ó, como ele deu as dimensões aqui, né? 1 centímetro, né? Então vai ser 1 centímetro quadrado. Essa área vai ser o quê? Em metros, vai ser 10 a menos 4, né? 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 4 metro quadrado. Então, a gente fazendo a conta aqui, a gente vai ter uma tensão de 5 vezes 10 a sétima, né? Pascais. Beleza? 5 vezes 10 a sétima. E aí, usa a fórmula aqui do módulo de elasticidade de Young, né? Que a gente já tinha falado. E vezes E. Então, a gente vai ter, né? Sigma 5 vezes 10 a sétima, né? Igual a 200 gigapascais, ou seja, 2 vezes 10, giga é 10 a nona, né? É 200, 10 a 11, né? 10 elevado a 11 vezes a deformação. Essa deformação, então, ela vai ser de 5 sobre 2, 2,5. 10 a sétima sobre 10 a 11, 10 a menos 4. 2,5 vezes 10 a menos 4. Tem isso aí? Não, tá tudo com 10 a menos 6, né? Então, eu diminuo duas casas aqui para menos 6 e aumento aqui. 250
vezes 10 a menos 6. Beleza? Ó, aqui eu não me importei com o sinal, né? Mas aqui ele coloca positivo ou negativo. Bom, se é uma força compressiva, né? Então a deformação aqui, claro que vai ser negativa, né? A gente vai ter uma deformação e encurtamento aí da barra na direção X. Então a gente fica aqui entre D e E. Beleza? São as únicas que tem aí menos 250 vezes 10 a menos 6. E agora, para saber as deformações nas outras direções, né? Y e Z, basta multiplicar pelo módulo de Poisson, né? Vou fazer a conta aqui, mas nem precisa, né? Porque a alternativa já está aqui dando a resposta para a gente. Mas o EY, né? Ele vai ser o quê? Módulo de Poisson, esse Vzinho, vezes a deformação em X, né? Que é a que a gente calculou. Ou seja, 0,3 vezes a anterior vai dar ali em módulo, né? Em módulo 75 vezes 10 a menos 6. Certo? E vai ser igual a EZ também, né? Deformação em Z. E aí, a questão é que você saiba o sinal, né? Se essas deformações vão ser positivas ou negativas. Bem fácil, né? Para quem já sabe o efeito Poisson aí, né? Claro que se você comprime na direção X, você aumenta nas direções Y e Z. Deformação positiva. Então, vai ser com certeza aqui a letra D, a nossa resposta. Beleza? Tranquila, né? Essa questão? Vamos para essa aqui, ó, 39. A viga biapoiada, mostrada na figura abaixo, é carregada de forma simétrica por cargas distribuídas uniformes, que é igual a 5 kN por metro. Ó, importante ressaltar que ela é carregada de forma simétrica, né? Então, o que está de um lado está do outro também, né? A gente vai ter as mesmas forças de um lado e do outro. Aí ele quer saber o valor do momento fletor atuante na região de flexão pura dessa viga, ou seja, que não tem força cortante, tá? Flexão pura quer dizer onde não tem força cortante, mas de V, né? Veja o sinal de força cortante. Beleza? Então vamos lá, né? Primeira coisa é a gente entender essas forças aqui que agem nessa viga, tá? A gente tem aqui duas forças distribuídas, né? É bem simétrico mesmo, ó. Mesma força dos dois lados, 20 centímetros dos dois lados também, certo? A gente pode achar que a força é equivalente, né? A gente pode substituir essa força distribuída, em alguns cenários a gente pode fazer isso, né? Substituir por uma força equivalente, né? E essa força ela vai ser o quê, né? 5 kN por metro vezes a distância que ela age aqui, né? O comprimento que ela age aqui em metro. No caso, 0,2 metros. Né? 0,2 metros, isso vai dar uma força de 1 kN. Né? 1 kN de um lado, 1 kN do outro também. 1 kN do outro também. Beleza? Então, já simplificou essas forças distribuídas aí. E aí, para equilibrar essa barra, a gente vai ter que ter as reações, né? Como está de forma simétrica, já é fácil sacar, né? Que essa reação aqui vai ter que ser 1 kN e essa reação aqui também vai ter que ser 1 kN. Mesmo que seja sejam tipos de apoio diferente, né? Um que só exerce força vertical, esse aqui, e outro que pode exercer força horizontal, mas não é o caso dessa questão porque a viga não está sujeita a forças horizontais, né? Então as duas reações aqui vão ser somente verticais. Beleza? Então esse é o carregamento da nossa viga. 4 forças aí equivalentes, né, de 1 kN. Tá? Bom, então bora para a pergunta. Qual o valor do momento fletor atuante na região de flexão pura? Onde é que tem flexão pura nessa viga aqui, né? Bom, dá para sacar que é no meio que a gente só vai ter flexão, porque se eu cortar aqui, ó, se eu fizer um diagrama de corpo livre em qualquer seção aqui do meio, né, vamos olhar para lá. Vamos cortar a barra aqui e considerar essa barra do lado esquerdo. Ó, a gente tem força cortante aqui de 1 kN e a reação de 1 kN. Não sobra força cortante para ser feita aqui nesse trecho. Se você for para qualquer outra região, vai ter que ter uma força cortante na seção aqui para contrabalancear o efeito dessa força distribuída, né? Mas, como eu estou aqui fora dessa parte da força distribuída, não vai ter força cortante, né? Então a região de flexão pura é essa região neutra aqui. Beleza? E aí a gente faz a análise da barra aqui, né? Do momento
faz a equação de momento da barra aqui. Então a gente vai ter, ó, peguei essa meia barra, digamos, tá? A gente vai ter uma força aqui, 10 centímetros, né? Ela fica bem no meio. 10 centímetros aqui, 1 kN. A gente vai ter a reação aqui, né? Mais 10 centímetros aqui, 1 kN. E a gente vai ter o momento, né? A gente quer saber o momento aqui nessa região. Ele quer perguntar isso, o valor do momento fletor. Beleza? Então, a gente tem que fazer a equação aqui para ver o que é que vai dar, né? Vamos lá, vou pegar aqui... você pode pegar qualquer ponto de referência, tá? Para fazer esse momento. Qualquer ponto mesmo aqui da barra para fazer essa equação. Vou pegar aqui, só por facilidade de raciocínio, esse ponto O. Né? Momentos em relação a esse ponto O. Poderia ser um ponto mais simples, tá? Mas eu vou fazer aqui só para a gente ver que dá certo também. Então, como é que fica? Ó, os momentos para a direita, né? O somatório dos momentos é igual a zero. Né? Equação de equilíbrio da viga em relação ao momento. Então, o que é que eu tenho que ter? Ó? Momentos, eu gosto de pensar assim, né? Momentos no sentido tem que ser igual aos momentos do outro sentido. Beleza? Então, vai ficar assim. Momentos para a direita, esse aqui, né? Então, 1 kN, né? 10 ao cubo, vezes 10 centímetros, né? Que é essa distância aqui dessa primeira força. Vamos considerar que nesse sentido é positivo, né? Então, vai dar aqui vezes 0,1, que é 10 centímetros. O outro vai ser negativo, né? Menos a força de 10 ao cubo, vezes a distância de 20 centímetros agora, 0,2, né? E aí, menos o momento, né? Eu botei nesse sentido, mas se eu tivesse botado no contrário seria mais, beleza? Menos o momento é igual a zero. Quando você fizer essa conta aqui, né? Vai ficar aqui, esse vai para lá como positivo, vai ficar negativo aqui, né? O momento é igual a menos 10 ao cubo vezes 0,1 menos 100. Né? Menos 100 Newton vezes metro. Newton vezes metro. Beleza? Esse menos aqui que eu coloquei foi por causa da minha setinha, tá? Mas o módulo, né? O módulo do M vai ser 100 Newton vezes metro. Beleza? Ou seja, é só o momento equivalente a esse binário de forças aqui, ó. A esse binário aqui. Lembra que a forma do binário qual é? Momento é força vezes distância. Né? É a força do binário, que é 1000, vezes a distância entre eles, que é 0,1. Desse jeito também vai dar 100 Newton vezes metro. Beleza? Podia fazer assim desde o começo, sem problema nenhum. Resposta, então, aqui vai ser a letra A. Ok? Beleza, vamos para a próxima. Questãozinha de círculo de Mohr. Círculo de Mohr deixa a galera meio tensa, né? Mas para essa prova, basicamente, você tem que aprender a desenhar o círculo de Mohr. Né? Tem que entender um pouquinho dele ali, as consequências do desenho, né? A gente tem uma aula no nosso curso só sobre círculo de Mohr. Beleza? Mas essa questão aqui, basicamente, tem que saber desenhar esse círculo para determinado carregamento, tá? Então, ele deu aqui, ó, as tensões atuantes no ponto mais solicitado da superfície de um eixo sujeito à torção e à flexão são mostradas na figura abaixo, com a indicação de seus sentidos. Então, o que é que a gente tem aqui, né? Na direção X, a gente tem uma tração positiva, né? Então, a gente tem uma sigma X, né? Positiva, porque é tração maior que zero. Não está falando de sigma Y, né? Então a gente vai ter uma sigma Y igual a zero, porque não existe. Né? E a gente vai ter aqui, ó, uma tensão de cisalhamento, né? Positiva, né? Essa conversão de sinal aqui é positiva. Então a gente vai ter um tal XY, né? Ou tal maior que zero também. Só com isso você já consegue esboçar o círculo de Mohr, né? A gente tem dois pontos característicos aqui, né? Que a gente fala lá na nossa aula do curso. Dois pontos característicos, vou abreviar, do círculo de Mohr, que são esses aqui, ó. O ponto sigma x tal, xy, e o ponto sigma y menos tal, xy. Né? Esses são os dois pontos. Então, se eu fosse desenhar aqui, né? Vou fazer aqui como é que a gente faria. Ó, um dos pontos do círculo é sigma x e tal. Os dois são maiores que zero, né? Então eu vou ter o sigma x, aqui é sigma, aqui é tal, né? Vou ter o sigma maior que zero, o tal maior que zero, faz um ponto qualquer aqui, ó. Pronto. Esse é um ponto
Primeiro ponto característico. O segundo, ó, sigma y não é zero, então vai ser zero a abscissa, né? E menos tal xy, ou seja, vai ser negativo aqui, vai ficar por aqui assim o ponto, né? Com a mesma distância aqui, tal xy menos tal xy. Beleza? Pronto, isso aqui, ó, esses dois pontos característicos sempre formam um diâmetro do nosso círculo de Mohr. A partir daqui, então, você desenha, ó. Faz aqui o desenho, ficou bem mal desenhado aqui, mas tudo bem, né? Só com esse desenho ruim, a gente consegue matar aqui. O centro dele está do lado positivo do sigma aqui, né? E ele invade um pouquinho aqui a parte negativa. A única figura que encaixa nesse esboço aqui é a letra C. Beleza? Então, com isso, a gente faz o círculo de Mohr usando os pontos característicos aí do nosso carregamento que foi colocado na questão. Beleza? Tinha outro jeito de fazer esse esboço, né? Tem uma formulinha que você acha o centro do círculo de Mohr, tem uma formulinha que você acha o raio, né? Vou colocar elas aqui porque elas podem ser importantes para você, né? O centro do círculo de Mohr, ele sempre está nesse ponto aqui, ó. Sigma x mais sigma y sobre 2 e 0, tá? Então o centro sempre tem ordenada 0, o centro sempre está aqui, ó, no eixo x, tá? E onde que ele está? Na média entre os dois carregamentos, considerando o sinal, tá? Se for com pressão, você tem que botar negativo, beleza? Sigma x mais sigma y sobre 2, esse é o centro, né? E o raio vai ser aqui, ó. É só fazer esse triangulinho aqui, né? Só fazer esse triangulinho aqui, ó. Botar assim, o raio ao quadrado, que facilita para enxergar o Pitágoras, né? Então o raio dele vai ser, ó. Isso aqui é metade da diferença, né? Entre sigma x e sigma y. Então vai ficar assim, ó. Sigma x menos sigma y sobre 2. Isso aqui é ao quadrado, é um dos catetos. E o outro cateto é justamente o tal, né? Mais o tal xy ao quadrado. Beleza? Raciocinando em cima disso aqui, né? Do centro e do raio, você também conseguiria esboçar onde está o círculo de Mohr. Porque na nossa questão aqui o sigma y é 0, né? Então o centro ia ser sigma x sobre 2 e 0. Ó. O centro aqui estaria aqui nesse ponto, né? Sigma x sobre 2, certo? Já que não tem sigma y. E o raio, colocando sigma y igual a 0 aqui, ó, você veria que ele com certeza seria maior que sigma x sobre 2, né? Então o raio com certeza ia ser maior que essa distância aqui. Ele ia passar aqui do 0, né? Ia pegar um pouquinho do negativo. Beleza? Então, com essas fórmulas também você consegue localizar o círculo de Mohr. Cada um faz do jeito que achar melhor, mas os pontos característicos ajudam muito, né? Para ganhar velocidade ali, para esboçar esse círculo. Beleza? Show de bola! E aí vamos para a última questão desse vídeo aqui, né? Que ela não é nem tanto de resistência dos materiais, né? Ela é de momento de inércia. Esse assunto sempre fica ali no meio do caminho entre física e resistência dos materiais, né? Eu coloquei aqui no vídeo de resistência dos materiais, porque o de física, que a gente já colocou aqui no YouTube, né? Ele tem muita questão já. Então, achei melhor classificar essa questão aí, por mexer com o momento de inércia, né? Classificar ela como resistência dos materiais. Beleza? Bom, então ele coloca aqui, ó. Seja um retângulo de espessura uniforme, massa M e lados LA e LB, com LA maior que LB. Então, eu já vou desenhar aqui, ó. Pronto. LA maior que LB, né? Então, LA, LB. Beleza. O momento de inércia desse retângulo girando ao redor de um eixo perpendicular ao retângulo, ó, perpendicular ao retângulo, então, no plano da tela aí, né? E que passa pelo seu centro de massa. Então, o eixo que a gente quer é esse aqui, né? Não desenhei em 3D, mas o eixo que a gente quer é em relação a esse aqui, que está no centro de massa, passando pelo centro de massa, né? Furando o centro de massa, digamos assim, desse nosso retângulo. Beleza? E aí, assim, momento de inércia, a César Rio gosta de cobrar, né? Tem várias questões. É bom saber algumas fórmulas prontas, que você já ganha tempo ali, né? Mas muitas vezes as questões colocam uma coisa que você não tem a fórmula pronta, né? E aí você tem que partir para a integração, partir para a integral,
para a gente conseguir chegar na expressão do momento de inércia da figura que ele está pedindo na questão. Beleza? E outra coisa interessante dessa questão é que você pode olhar para as alternativas e ir eliminando algumas delas. Por quê? Veja, você está girando em volta desse eixo aqui, né? Vou colocar uma setinha aqui, sem querer poluir muito. A figura é uma setinha que você está girando em torno desse eixo, tá? Veja que as alternativas, ó, elas não têm a simetria necessária dessa questão, né? Se você está girando esse retângulo, não tem muita diferença o LA e o LB, né? O LA e o LB não tem por que ter um fator de 2, por exemplo, só no LB, ou um fator de 2 só no LA, né? Não, isso é bem intuitivo, mas pela simetria do problema, pelo fato de você estar no meio, não faz muito sentido um lado ter uma contribuição maior do que o outro. Beleza? As letras D e E, ó, se você olhar, elas até têm certa simetria, aqui não tanto por causa do menos, né? Mas as unidades aqui não estão certas, tá? Se você fizer análise dimensional, momento de inércia tem dimensão de massa vezes comprimento ao quadrado, né? Isso vem da própria definição ali do momento de inércia, que é integral de R ao quadrado dm. Então esse dm vai virar uma massa, né, quando integrar, e esse raio ao quadrado vai ser a unidade de comprimento ao quadrado, tá? Então, ó, veja que a D tem a unidade de comprimento a quarta, né, porque ele eleva ao quadrado depois aqui, e a E tem ao cubo, né? Então já estão fora aqui, só por não estarem na unidade correta. Beleza? Por eliminação, tá sem tempo na prova, bateu o olho aqui, ó, a única resposta simétrica que está na unidade correta é a letra B, tá? Mas, como é que a gente faz aqui, né? Se tiver sem tempo, faz como eu falei, vai na intuição ali, na simetria. Mas estando com tempo, quer confirmar ali na prova a resposta, vou mostrar aqui como é que a gente chega nessa expressão. Beleza? Então vamos lá. Ó, como eu falei, né? A gente vai partir dessa expressão aqui, I igual a integral de R ao quadrado dm. Como a gente está aqui numa superfície, né? Duas dimensões, certo? A gente vai ter que a massa dm, né? Ela vai ser sempre o quê? Ó, o sigma, que é a densidade superficial de massa, vezes o dA, né? Sigma vezes dA. Então, nosso momento de inércia aqui, ele já vai virar, ó, uma integral de R ao quadrado vezes sigma dA. Certo? Esse sigma é a densidade de massa, que ele é constante. E é bem fácil de calcular, ó. É a massa do retângulo dividido pela área dele. Tá? A área dele é LA/LB, né? Vai ser massa sobre LA/LB. Mas eu vou deixar como sigma por enquanto. Beleza? Então vai ficar assim. Esse sigma, como ele é constante, né? Como a espessura ele falou que é constante, então eu posso tirar ele da integral. Sigma, né? Integral de R ao quadrado vezes dA. O que é dA, né? Como a gente está em dimensões retangulares aqui, né? Coordenadas retangulares, um dA aqui, ó, é um pedacinho de área que vai ser formato de um quadrado ou retângulo, né? Na verdade, com dimensões dx e dy, né? Então o nosso dA aqui, ó, ele tem uma área, ele vai ser dx dy, ou seja, teremos que fazer uma integral dupla, né? Integral dupla aí, tanto em x quanto em y. Não tem que se assustar com integral dupla, tá? Não cai tanto na prova de petróleo, mas é só fazer a integral de dentro e depois fazer a integral de fora, tá certo? Uma de cada vez. Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse elemento de área aqui, ó. R é a distância dele para o centro, certo? R é a distância dele para o centro. Então essa expressão vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui embaixo. É igual a sigma vezes integral. Botar duas integrais aqui, né? R ao quadrado, ó. Veja que R ao quadrado é justamente, se eu fizer esse retângulo aqui, R ao quadrado é o quê? X, Pitágoras aqui, né? X ao quadrado mais Y ao quadrado, né? Esse R quadrado aqui eu transformei em X quadrado mais Y ao quadrado. Beleza? Vem de Pitágoras aqui nesse triângulo aqui. Ok? Então fica dx dy. Tá? Deu um espacinho maior aqui de dx dy. Por quê, né? Porque eu vou integrar primeiro em x e depois vou integrar em y. Qual é o limite de integração aqui, né? Em x, ó. Em x, y, né?
Em x eu vou ter, considerando que aqui é zero, né? De menos LA sobre 2 até LA sobre 2, né? Então, menos LA sobre 2 até LA sobre 2. E em y, né, que eu vou integrar depois, vai ser o quê? De menos LB sobre 2, né? Menos LB sobre 2 até LB sobre 2. Tá certo? Vou focar na integral de dentro aqui primeiro. Tá? Integral de dentro. Vamos continuar aqui, né? Vai ficar assim. Estou pensando no melhor espaço aqui, que isso aqui vai ficar um pouco grande. Então, sigma, né? Não vou ficar repetindo o limite de integração toda hora, tá? Então vai ficar assim, né? Menos LB sobre 2. Eu falei que não ia repetir, estou repetindo, mas tudo bem. LB sobre 2. E aqui a outra integral, ó, eu vou fazer o seguinte. Tem uma técnica legal que eu posso fazer aqui que vai melhorar minhas contas na hora de colocar o limite de integração, que é o seguinte, ó. Veja que eu estou integrando de um lado e do outro também, né? Esse limite de integração aqui com menos e tal é bem fácil de errar a conta e vai complicar, ficar maior a expressão, né? É bem melhor você fazer o seguinte aqui, ó, colocar duas vezes a integral de 0 até LA sobre 2. Porque você sabe que o momento de inércia de um lado vai ser igual ao momento de inércia do outro. A dificuldade de girar um lado é igual à dificuldade de girar o outro, né? Então, duas vezes aqui facilita esse zero para fazer conta, tá? Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Beleza? Passar uma linhazinha aqui para já dividir. E aí, bora lá, ó, integrar isso aqui em relação a x. Vou botar esse 2 para fora já, vai ficar igual a 2 sigma, né? Integral de menos LB sobre 2. Depois eu vou fazer a mesma coisa com esses aqui, ó, com LB sobre 2. Tá? Daqui a pouco eu faço. Essa integral vai ficar assim. Quando eu integrar em relação a x, ó, x ao quadrado vira x ao cubo sobre 3, né? X ao cubo sobre 3. E y ao quadrado, que não tem x, vira y ao quadrado x. Mais y ao quadrado x. Isso de 0 até LA sobre 2. Beleza? E aí fica um dy aqui, que a gente já vai terminar. Bom, vai ficar assim, ó. 2 sigma, integral de menos LB sobre 2 a LB sobre 2. O que é que vai dar aqui, né? Basta substituir o x por LA sobre 2, né? LA sobre 2 ao cubo LA ao cubo sobre 8, né? E aí tem um 3 embaixo, vai ficar LA ao cubo sobre 24, né? Mas, fica grande essa, né? Fazer a conta aí nessa é cruel. Mas aqui é só trocar o x por LA sobre 2, né? Então, y ao quadrado LA sobre 2 dy. Beleza? Então já fizemos a integração em x, agora é só continuar para a integração em y. Vou fazer a mesma coisa, né? Vou trocar o limite de integração aqui, eu vou começar de 0 e vou botar um 2 para fora. Vai virar um 4 sigma, né? Integral de 0 até LB sobre 2, disso aqui, né? LA ao cubo sobre 24 mais y ao quadrado LA sobre 2 dy. E aí, continuando, 4 sigma, quando integrar em relação a y, vai ficar assim, né? Ó, isso aqui não tem y, né? Então só aparece o y. LA ao cubo, y, vezes y, né? Sobre 24. E esse aqui que já tem y ao quadrado vai virar y ao cubo sobre 3, né? Y ao cubo sobre 3. Então, y ao cubo vezes LA. O sobre 3 junta com 2 aqui fica sobre 6. Beleza? Isso de 0 até LB sobre 2. Tá? E aí pronto, seguindo, vai ficar 4 sigma, trocando o y agora por LB sobre 2, né? Vai ficar, ó, LA ao cubo LB. Como é sobre 2, vai ficar sobre 48, né? Mais y ao cubo agora, ó, LB
sobre 2 ao cubo, LB ao cubo sobre 8. Esse 8 vai juntar com 6, né? Vai ficar LB ao cubo vezes LA sobre C vezes 8 de novo, 48. Né? E aí, ó, já dá até para simplificar o 4 com 48, né? Vai ficar 12 embaixo. E o sigma, o que é, né? O sigma vai ser justamente M sobre LA, LB. Né? Como a gente falou, a massa dividido pela área. E isso aqui vai ficar assim, ó. Posso juntar, né? Como tudo sobre 12 aqui, que eu já simplifiquei com 4, né? 4 com 48 aqui, fica 12. E aqui fica assim, né? LA ao cubo, LB, mais LB ao cubo, LA. Aqui dá para botar LB, LA em evidência, né? LA, LB em evidência, ou só cortar aqui também. Cortar LA, LB aqui, ó. Esse aqui vira quadrado, esse some. Esse vira quadrado, esse some. Né? Então a gente chegou na expressão final aí, que é MLA ao quadrado mais LB ao quadrado sobre 12. Né? Que é justamente a nossa resposta aí, a letra B. Beleza? Poxa, Fred, é muito trabalhoso na prova fazer isso e tal. Mas treine isso daí, porque pode cair um caso mais simples. Né? É muito provável cair um caso mais simples de você fazer ali a integração para chegar num momento de inércia de alguma figura. Tá certo? É bom praticar. Você faz 1, 2, 3 vezes, já pegou o macete ali de fazer a integração usando essa expressão no momento de inércia. Beleza? Então, é bem bacana praticar isso daí. Mas como eu falei, não precisava, né? A questão já dá várias dicas ali de simetria e tal, analisando simetria e a unidade, né, no momento de inércia, você já consegue, por eliminação, chegar na letra B. Beleza, pessoal? Então, foram essas 7 questões aí, tá? De resistências materiais e mecânica dos fluidos. Fico por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o like, tá? Não esquece, se inscreve aí no canal também. Comenta alguma coisa que você queira sobre alguma das questões, fica à vontade. Eu sempre procuro responder todos os comentários, tá? Se quiser falar diretamente comigo ou me seguir lá no Instagram, tem aí @professorfriedman, tem o nosso e-mail, contato@professorfriedman.com.br, ou nosso site que já tem todas as informações aí sobre os nossos cursos, beleza? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.